Olá, eu sou Giane Elisa e eu quero dividir uma experiência com vocês. Hoje mais cedo eu postei numa rede social, no meu perfil, 2 perguntas. Uma dizia assim, o ódio que a gente tem, que a gente sente, vai para onde? E a outra pergunta era, o ódio que a gente sente prejudica a quem? Então, para onde o ódio vai e quem se prejudica, né? Ou em contrapartida, se beneficia com o ódio que a gente sente. E aí o interessante é que as pessoas que responderam, não foram muitas, mas eu também sei que as pessoas veem, que elas se reveem, mas às vezes elas não se manifestam, né? Mas elas verem e se reverem já é uma grande coisa. E aí as poucas pessoas que participaram, que responderam, todas elas, né, a grande maioria delas, foi unânime em dizer que o ódio só faz mal para quem sente. E que ele vai, eu achei interessante a resposta de uma amiga, que disse assim, o ódio que eu sinto vai pro meu estômago, né? E aí eu fiquei refletindo, né, as perguntas. A pergunta, embora não fosse uma pergunta retórica, eu já sabia mais ou menos não, né? Eu acredito, eu tenho uma resposta para essa pergunta. E eu fiquei refletindo, então, a partir disso, a partir dessas respostas, esse momento que a gente está vivendo. Tanto em relação à pandemia, quanto em relação aos constantes ataques vindos de Brasília na figura daquele homem que ocupa a presidência da República. E aí, a questão que me traz aqui, para dividir com vocês uma experiência, porque eu não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém, mas de compartilhar no sentido de que o compartilhamento de experiências, o compartilhamento de memória, ele pode fortalecer uma ação coletiva. E o que eu tenho pensado muito nesse tempo, nessa quarentena, né, já são mais de 40 dias em casa e tal, então o que eu tenho pensado muito é sobre como as nossas ações influenciam a nós, né? Como que elas reverberam no nosso corpo e como elas influenciam uma ação coletiva. E aí, aquelas coisas que aquele homem lá em Brasília faz, obviamente que elas nos afetam. Mas aquele tipo de afetamento, aquele tipo de mobilização que aquele homem propõe e as pessoas que o seguem, que o admiram, que o acompanham, propõem, é uma vibração que não corresponde à nossa vibração, aquilo que a gente quer, a nós que queremos um mundo mais fraterno, um mundo mais justo, um mundo mais solitário. E aí teve uma outra amiga que respondeu numa das perguntas, ela disse assim, aquelas pessoas, elas estão identificadas com a cultura da morte. Nós não. Nós estamos identificados com a cultura da vida. Então eu queria compartilhar com vocês essa possibilidade de a gente, nesse momento, né, e aí eu sempre tive muito pudor de falar, de escrever, falar sobre espiritualidade, mas agora eu não tô tendo mais não, né? Então, da gente pensar que nesse momento que a gente está sendo convocada, né, para uma ação porque na medida em que todos nós estamos afetados por uma questão, né, de uma doença que está envolvendo o planeta Terra, se nesse momento não seria interessante que a gente experimentasse outro tipo de sintonia e outro tipo de vibração, inclusive quando se trata daquele homem que está lá em Brasília. E que a gente, querendo ou não, ele foi eleito. E aí, a gente pensar nesse tempo, que a gente não pode nem sair de casa para poder fazer uma passeata, uma manifestação, o que é que nos é possível fazer que contribua para o enfrentamento a esse projeto de sociedade que está em curso no Brasil. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque quem me conhece sabe que eu não sou exatamente uma florzinha, né? Então, eu falo também com muita tranquilidade, porque eu jamais fugi de nenhuma luta para a qual eu fui convocada. Jamais eu dei as costas para o direito, para a justiça, para a igualdade
e por qualquer tipo de luta que envolva a garantia da vida. Seja a vida do trabalhador, seja a vida dos animais, seja a vida das mulheres, a vida da população preta. Então eu fico muito tranquila para dizer que a gente não precisa de nenhuma forma abrir mão da indignação. Ao contrário, a indignação é um sentimento que nos impulsiona, que nos coloca para adiante para poder pensar o que pode ser feito para mudar aquela situação, para poder unir outras pessoas, para poder, inclusive, atrair outras pessoas na possibilidade de formas de enfrentar aquilo que te indigna. O ódio e a raiva, eles não servem para absolutamente nada. Nada. E aí essa minha amiga que falou que a raiva, que o ódio que ela sente vai pro estômago dela, ela tá coberta de razão. Porque ódio e raiva adoece é quem sente. Se veja, a palavra mágoa, por exemplo, ela vem de má água. É uma água ruim, uma água podre, uma água parada, uma água que não gera vida. Nós somos pessoas que estamos identificadas com a cultura da vida, com a cultura do direito. E essa cultura da vida e a cultura do direito, nós sempre exercitamos na alegria. Nos piores momentos da história desse país, as pessoas com quem a gente se identifica e com as quais a gente caminha, sempre estiveram identificadas com a alegria. Porque a luta não precisa ser sofrimento. A luta não é ódio, a luta não é raiva. A luta é indignação e a luta é, sobretudo, potência de vida. Então é isso que eu queria dividir. Eu tenho notícias do que acontece, dos ataques daquele homem de Brasília. Mas isso é para eles. Eles é que fiquem com esse sentimento, eles é que fiquem com isso que eles provocam. A mim cabe indignar-me e buscar formas coletivas de luta contra isso. Como que nós vamos fazer para poder criar um projeto de sociedade que convença a população brasileira a não repetir o erro, na nossa visão, que foi colocar esse homem na presidência da República? Não vai ser com ódio e não vai ser com raiva. E nesse momento especificamente, nós temos a imunidade do planeta fragilizada. Então a gente precisa de energia boa, de pensamento bom, de gente estendendo a mão uns para os outros, de ajuda, de partilha, de fraternidade, de tudo isso que a gente sempre lutou e sempre teve na vida. Então eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, é porque em algum momento a gente teve alguma luta junto. Ninguém pode adoecer de nada, nem por conta da pandemia e muito menos adoecer de raiva e ódio. A raiva e o ódio diminuem a imunidade. E a gente precisa ter a imunidade alta para poder ficar bem, com saúde, equilibrado mentalmente, para estar nessa trincheira que a gente vai precisar enfrentar, tendo ou não a pandemia aqui no Brasil. Eu conto com você para vibrar em sintonias que te façam ficar viva, ficar vivo. E ficar vivo com o corpo vivo, mas com o espírito vivo. Com o espírito entusiasmado, com o espírito em alegria. Para a gente fazer essa luta, para a gente vencer essa luta e para a gente voltar para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Conto com você, na vibração da indignação, na vibração da indignação, na vibração da alegria e na vibração da força de luta. É isso que a gente sabe fazer. Axé pra você.